Oi, Duda, tudo bem? A gente está aqui com a Duda e a gente vai fazer a simulação do primeiro dia de aula, tá? Primeiro dia de aula, o que a gente precisa fazer? Ajustar o banco. Então, eu vou apresentar para a Duda aonde que mexe, tá no carro. Aqui tem uma alavanquinha que sobe, tá vendo? Para nós que somos pequenininhas, a gente pode subir, tá? Cada carro é de um jeito. Tem essa alavanquinha, ela vai ver qual a altura dela, se tá legal. Tá legal para você a altura, Duda? Aí pisou lá na embreagem. Aqui embaixo tem uma alavanca, ó. Vou puxar aqui pra você ver, tá vendo? Ali que regula. Vai lá, Duda, regula pra mim. Pisa lá na embreagem, que é o primeiro pedal. Tá legal? Então, joia. Então, vai lá, pode ajustar. Vê o encosto, as costas, vê como é que tá. Do ladinho também aqui, ó, tem uma alavanquinha. Pode mexer aqui, Duda. Isso, ó lá. Ali ajusta as costas, tá vendo? Então, tem que estar confortável para dirigir, ó. Tem que estar com a postura certinha, os braços flexionados, tá vendo, ó? Certinho, tá? E aí eu vou apresentar para a Duda agora os pedais. O primeiro pedal seria a embreagem, ó lá. Pode pisar na embreagem para mim. Se não tiver usando a embreagem, vai descansar o pezinho ali, ó, certo? O outro pedal, com a perna direita, é o freio e o acelerador, tá? Então, perna direita pertence ao acelerador e ao freio. E a perna esquerda é exclusiva da embreagem. Não pode usar a embreagem, o pé da embreagem, para pisar no freio, ok? Tá? Aí agora eu vou mostrar para você, Duda, as marchas. Então, antes das marchas, de eu apresentar as marchas para a Duda, a gente vai mexer também nos retrovisores. Então, a gente ajustou o banco, agora a gente vai ajustar o primeiro retrovisor. Esse retrovisor, Duda, como é que você tá vendo ele aí? Tá dando para ver certinho a rua? Se tiver vindo um carro lá, ó, dá para ver legalzinho? Se de repente não tivesse vendo, ela ia ajustar. Mostra lá onde que ajusta, Duda. Cada carro é de um jeito, tá? Tem carro que ajusta ali, tem uns que tem um botãozinho na porta, depende muito da marca do carro, tá? Como que a gente ajusta o retrovisor? A gente precisa estar vendo ali se está vendo um carro, né? Então a gente tem que ver mais para fora do que a lateral do carro, certo? Daqui de onde ela tá, ó, dá pra gente ver certinho que ela tá vendo certinho a rua. Aqui também o retrovisor do meio precisa ajustar também, tem que centralizar ele certinho com a janela lá de trás. Se tivesse vindo um carro, dá pra ver também, tá? E esse retrovisor aqui também, ó, precisa estar ajustado, tá vendo, ó? Ele já tá mais ou menos ajustado para ela, tá? Então, se precisar, você vai lá, Duda, ajusta ele, aonde que mexe, ó. Mexeu, tem que estar vendo mais para fora do que para dentro, tá? Tem que estar vendo as duas maçanetas, ó, vendo as duas maçanetas, tá vendo um pedacinho do carro e também tá vendo a lateral, certo? Tá? Você viu que a Duda não colocou o cinto ainda, então antes de colocar o cinto de segurança, faz todo esse ajuste dos retrovisores, tá? Mexe em todos os retrovisores, ajusta o banco primeiro e aí sim, por último, a gente colocaria o cinto, ok? Pode colocar o cinto, Duda. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para a Duda as marchas do carro. Então, isso seria no primeiro dia de aula. O que a gente faria? Seria isso. A gente vai apresentar agora, vamos lá, a marcha do carro. Pisa na embreagem para mim, Duda, que é o primeiro pedal, e faz as trocas de marcha para mim. Como você trocaria a marcha do seu carro? Vai lá, troca para mim. Isso. Ok, isso aí. Então, a Duda, ela fez as trocas de marcha como ela imaginaria que fosse. É assim que eu faço para vocês. O que eu falo? Troca as marchas do carro para mim, eu quero ver como você trocaria, para ver se você tem uma ideia como seria trocar a marcha do carro. Na marcha do carro aparece aqui, ó lá, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a ré. Cada carro é de um jeito, tá? Tem carro que a ré é para trás. Esse carro é da Volks, tá? É um up. Esse carro seria a ré dele para frente. Então a gente precisa estar olhando para o câmbio e vendo aonde que está a ré dele. A ré desse carro tem que apertar. Aperta para mim, ô Duda, aperta e joga para você ir para frente, tá vendo? Ó? Então ele não tem alavanca, ele é só apertar para baixo. Pode trazer para o neutro de novo, tá? Coloca para mim, vai lá, primeira, segunda, terceira, quarta, ponto morto, isso, e a quinta e a ré. Ok, põe no neutro de novo. Quando o aluno ele não tem nenhuma noção, o que eu faço com vocês? Eu ajudo aqui, vai lá, Duda.
A Duda tem uma noção mais ou menos, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, ponto morto, quinta, ponto morto e a ré. Aperta, joga tudo para você e para frente. Traz pro ponto morto de novo, ok? Então, a gente conhece primeiro a marcha do carro. Conhecemos a marcha do carro, aí sim a gente vai fazer isso em movimento. Mas antes disso, eu peço para treinar, né? Fazendo isso primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré, para a gente aprender sem estar com o carro ligado. Só depois que eu vejo que vocês entenderam onde que fica as marchas do carro, a gente vai fazer com ele ligado. A gente precisa, para estar fazendo isso, tá acionando a embreagem. Nunca trocar a marcha do carro sem acionar a embreagem. Depois que a gente aprendeu, que a gente viu onde fica as trocas de marcha, eu peço para vocês fazerem isso sem olhar para o câmbio, porque a gente tem mania de fazer isso olhando para baixo e não pode. Então vamos lá, Duda, troca a marcha para mim do carro sem olhar para baixo. Faz de conta que você já está dirigindo, põe a mãozinha no volante, vai lá, faz de conta que o carro tá ligado. Então vai lá, primeira, segunda, terceira, quarta, ponto morto, quinta, ponto morto, ré. Ok, ponto morto. Ok, isso aí. Então a gente fez isso imaginando como se a gente já estivesse andando com o carro, certo? Porque a gente não pode olhar para baixo. Você tem que lembrar as posições da marcha. Então a gente treina isso tudo com o carro desligado. Agora a gente vai ligar o carro e vamos lá. Vai lá, dá partida no carro para mim. Dá o primeiro estágio. Olha lá. 1, 2, 3. Pode dar partida. É interessante a gente fazer isso, tá? Não ligar o carro imediatamente. Espera uns 3 segundinhos para dar partida no carro, até as luzinhas apagarem. Quer ver? Ó, vou fazer de novo. Vai lá, Duda, desliga o carro. Dá o primeiro estágio. Olha lá. Acendeu as luzinhas. 1, 2, 3, elas apagam, aí você dá partida. Ok, isso aí. Lá no painel tá constando 2 luzinhas vermelhas. O que que é? A primeira luzinha é cinto de segurança. Cinto de segurança. Então vamos lá, vamos botar o cinto. Coloca o cinto. Quem que tá faltando o cinto sou eu, né? A Duda já tá de cinto, ó. Eu que não coloquei o cinto ainda. Então vamos lá, o carro ainda tá desligado, tá, gente? Então vamos lá. Assim que eu coloco o cinto, olha lá, apaga a luzinha, tá vendo? Ainda sobrou uma luzinha no painel. O que que é aquela luzinha no painel? Freio de mão. Freio de mão, olha lá. Abaixa o freio de mão pra mim, olha lá. Olha lá, baixou o freio de mão, a luzinha se apagou, certo? Só que quando ela baixar o freio de mão, o pezinho tem que estar onde? No freio de baixo, tá? Porque é um freio. A partir do momento que a gente aciona esse freio, a gente pode descansar o pé lá embaixo, tá? A partir do momento que abaixou, pisa lá embaixo. Então vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês também, faltam 3 coisas ainda para apresentar para vocês no carro, quando é primeiro dia de aula, que é a seta, liga a seta para mim, olha lá, tudo para cima, direita lá no painel, tudo para baixo, esquerda. No meio ela desliga, dá um toquinho, pronto, desligou. Aqui seria o para-brisa, a gente não vai ligar ele para não riscar o vidro, porque tá tudo seco ali, não tá chovendo. E ali embaixo seria o farol do carro, ó, tá vendo? Isso, ó lá, girou, lanterna e farol. Certo? Não precisa ficar com o farol ligado, tá bom? E esse carro, ele fica com a lanterna ligada sozinho, quando a gente já dá partida nele, ele já liga sozinho uma luzinha lá na frente. Então não precisa se preocupar com o farol. Isso são os carros mais novos, tá? Carros mais novos já de fábrica já sai com o farol aceso, tá? Agora se ficar à noitinha, aí tem que acender os faróis ou a gente pegasse a Dutra. Mas no caso aqui que a gente tá só dentro do bairro, não precisa se preocupar com isso, ok? E uma coisa que eu gosto de mostrar também é sobre os retrovisores. Às vezes, depende da marca do carro. Aqui a gente tem um ajuste para mexer do ladinho da porta, tá vendo? Só que tem carro que é aqui do lado da porta, onde abre e destrava, que tem um botãozinho, a gente ajusta o retrovisor, ok? Então cada carro é de um jeito. Esse carro não precisa, o Up não precisa acionar a embreagem para dar partida. Os carros mais novos agora todos precisam acionar a embreagem, senão o carro não dá partida. Então não seria errado se a gente acionar a embreagem para dar partida no carro, ok? Certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai sair com o carro e vai parar o carro sem deixar ele morrer. Vai andar um pouquinho e vai parar, vai andar um pouquinho e vai parar. Então vamos lá, Duda. Pisa na embreagem para mim e põe a primeira marcha.
Acha o pontinho da embreagem para mim, que seria a metadinha da embreagem, ó lá, metade, ó lá, pronto, ó lá, metade. Pode soltar o freio, vai lá, solta o freio para mim, ó, o carro já começa a andar. Então é isso que a gente faz no primeiro dia de aula, anda um pouquinho com o carro e para. Agora a gente vai parar, vai lá, freio e embreagem. Ok, paramos o carro, ó lá, o carro andou um pouquinho e parou. De novo, metadinha da embreagem, solta o freio, o carro andou um pouquinho, pode soltar a embreagem, ok? Então a gente faz esse treino, anda um pouquinho com o carro e para, anda um pouquinho e para, ok?